Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje eu venho apresentar para vocês a terceira história da série Família Armstrong. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas inscritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Como eu falei pra vocês, vou trazer o terceiro livro, porque o primeiro foi meu piloto, que vem contar a história do James e da Ashley. O segundo, que é Enfeitiçada por Ela, vem contar a história do Andrews com a Sunshine. O terceiro, que não é o terceiro, porque é um spin-off, que vem contar a história, do trisal, do poliamor, que é o Simon, a Alex e o Guzman. E agora o terceiro irmão, o terceiro membro da família, que é a história do Mason, um bad boy em minha vida. Cara, a história do Mason, eu vou te falar, é muito boa. Lembrando que a autora é a Jaque Ashe e essa história se passa em 150 páginas. A autora ela acabou fazendo livros curtos, Então é uma série onde os livros são curtos, 100 e poucas páginas, com histórias gostosas de ser lida, onde tem muito acontecimento, que flui tudo muito bem. Então, assim, essa série você consegue ler tranquilamente, rapidamente. A história do Mason, ela acaba sendo tão divertida quanto a história do James e da Ashley. Do James e da Ashley, a Ashley que era a divertida ali da relação. Já do Mason é ele, porque, cara, o Mason realmente é um filhinho de mamãe. O Mason, então, ele é aquele irmão que não quer saber de nada, aquele irmão que vive de mesada, aquele irmão que só quer curtir a vida. Ele odeia ser gêmeo, principalmente do James, porque os dois se parecem muito, e principalmente também por terem que ficar sempre a todo momento ali, lembrando como o James é trabalhador, como ele é focado, e o Mason é um porra louca. Ele costuma dizer assim que ter irmão gêmeo, ainda mais com a cara dele, não tem identidade própria, Então toda vez que olha um, tá vendo o outro. E chega um momento da vida dele que o pai dele já tá de saco cheio de ficar mantendo aquele homem. Gente, ele é um homem feito, pelo amor de Deus. Como assim ele não quer nada da vida? Ele não sabe o que quer da vida. Então, nesse momento, o pai resolve cortar a mesada do mesmo. E ele fica louco da vida. Ele tenta recorrer à mãe, que é quem sempre passa a mão na cabeça, que é quem sempre acaba fazendo o que ele quer. Mas dessa vez, ela também é irredutível e diz que não pode ajudar. Ele faz o que da vida? Ele fica revoltado, questiona seu pai e pergunta exatamente isso. O que eu vou fazer? Eu preciso me manter, eu preciso sobreviver e eu quero viajar. Como é que eu vou viajar sem dinheiro? Porque nem isso ele faz, gente. Nem uma poupança a criatura faz. Ele gasta tudo que ele ganha. E aí o pai diz simplesmente: o seu irmão precisa de alguém para poder trabalhar na empresa. Agora que ele se casou, ele quer ter tempo para a família dele. Então você vai trabalhar lá. Ele já cresce porque ele acredita que vai ser o quê? O CEO da empresa? Que ele vai ser o manda-chuva? Não, meu amigo, você não vai. Você vai ser secretário de uma mulher. Por quê? O irmão dele lá teve algum acontecimento, se vocês leram o livro, vocês vão se lembrar desse acontecimento, que acabou vendendo parte da empresa. A pessoa que comprou essa parte da empresa colocou ali uma mulher que é a que ele confia muito, uma mulher mega competente. Então, o nosso Mason vai ser secretário dela. Gente, isso não vai dar certo. Porque ele já tá louco da vida por ter que trabalhar e mais louco da vida ainda em ter que se reportar a uma mulher. Então, ele pensa, vou ficar por um mês. Porque com um mês eu ganho dinheiro, rapo fora e dana-se o resto. Depois eu dou um jeito de conseguir mais dinheiro. Ele então vai trabalhar de muito mau humor. E quando ele conhece a sua chefe, o negócio fica mais feio ainda. Porque ela, gente, ao contrário do que ele pensou, que era só dar um sorrisinho e ela cairia de quatro por ele, ela não é assim. Ela é uma mulher durona, uma mulher dona de si e que não dá moleza pro nosso Mason. Agora vamos entrar na vida da nossa maravilhosa Scarlett. Gente, a nossa Scarlett, ela é uma mulher negra.
Ela é uma mulher que foi casada por algum tempo, se separou do marido, mas tem uma relação muito boa com esse seu ex. Desse relacionamento nasceu a pequena Audrey, que tem 5 anos, e ela teve um acontecimento há um tempo atrás que fez com que ela se fechasse muito para as pessoas. Porque ela tinha ali uma amiga, pelo menos ela julgava amiga, que sempre a elogiava, que sempre a colocava para cima, mas essa amiga aprontou com ela e aprontou algo assim que fez o mundo dela desabar, porque ali a amiga dela realmente mostrou quem era ela e o que realmente ela pensava da Scarlett. A partir daquele momento ela falou, já que é assim, eu não vou deixar mais que ninguém me humilhe, ninguém pise em mim. E ela se transforma nessa mulher forte. Claro que ao conhecer o Mason, ela já ficou sabendo como ele era, né? Que ela tinha que ter um pulso firme. E ela tem. Ela obriga ele a fazer café para ela todos os dias. Ela obriga ele a trabalhar duramente. Mas ele, gente, ele começa a fazer pirraça. Sim, um homem feito faz pirraça. Ele faz cada pirraça para ela que deixa ela mais irritada ainda. Só que uma coisa ele tem que, né, dar o braço a torcer. Ela é bonita. Ela usa umas roupas que valorizam o corpo dela. E ele fica salivando por aquela mulher, por aquela pele morena. E ele quer conquistá-la. Claro que só para tirar uma casquinha, nada muito sério. E ele vai com calma, ele vai com jeito, ele vai se aproximando, até que ele percebe que vai ser mais difícil do que ele pensava. Um acontecimento que faz com que ela fique mais brava com ele ainda, porque chega ali um certo momento que ela pensa, vou dar o braço a torcer, vou ficar mais maleável com ele. Mas ele, como um babaca que ele é, ele acaba aprontando. Tem o casamento do James, que vai ocorrer, e tem o ensaio. A Scarlett foi convidada pela Ashley para ser sua madrinha, porque a Ashley já conheceu ela, a Ashley já adorou ela, e foi a Ashley que deu dicas de que ela não pode baixar a guarda com o Mason, porque ele é folgado. Quando ele chegou lá, que ele viu que ela seria a acompanhante dele, a parceira dele no altar, ele surtou, gente. Ele surtou. Ele falou merda. E com isso ela ficou envergonhada, ela ficou chateada e ela falou, eu vou te dar o troco. E aí ela começou a infernizar ele mais ainda. Ele mudou o jeito dele lidar com ela. Ao invés de ficar pirraçando, ele tentou fazer de uma forma mais sutil, fazendo o trabalho dele, mostrando que ele sim é uma pessoa focada no trabalho, para ver se ali aliviava a situação do lado dele. Depois desse episódio, ela ficou muito brava com ele, óbvio, né? Ela infernizou um pouco ele, mas em determinado momento o desejo falou mais alto, porque ela reparava como ele era lindo, reparava no sorriso dele, e ela acabou se entregando a ele. Eles começam ali a viver isso, ele vive mais na casa dela do que deveria, ele sente falta quando não tá com ela, ele sente prazer em trabalhar do lado dela, e ele começa a repensar a vida dele. Gente, milagres existem, porque ele começa a ver que ele não pode viver de mesada. Ele acaba recebendo lá o pagamento dele, quando ele vai comprar um presente para a filha da Scarlett, ele acaba vendo que tem mais dinheiro do que deveria. Então ele percebe, meu pai colocou dinheiro na minha conta, mas eu não vou usar. Eu vou ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho. Cara, eu fiquei assim muito abismada com ele. Eu fiquei muito orgulhosa desse garoto, porque com pouco tempo ele percebeu o como ele era idiota, o quanto ele era babaca. Tem ali a questão no qual o pai dela é racista. O pai dela não aceita muito bem branco. Ele não gosta. E no aniversário da pequena Audrey, a Audrey acaba convidando o tio Mason para ir. A Scarlett fica tensa, porque ela sabe que o pai dela vai infernizar, porque ele é branco, ele é loiro, gente. Mas ela não tem como dizer não, porque a filha dela tá muito empolgada. E ele vai, chegando lá, encontrando, né, aquele monte de gente morena, olhando ele com cara de poucos amigos, principalmente o pai dela. O ex-marido dela é super simpático, chama ele para conversar, eles conversam o tempo todo. Ele se sente muito confortável, mas com o pai dela ele vê que não é muito bem aceito. E o pai dela, a hora que consegue chegar nele e ficar sozinho ali com ele, o pai dele deixa claro a situação e faz uma pergunta que pega ele desprevenido. Ele vai embora, ele não se despede de ninguém, ele simplesmente vai embora e ele fica remoendo aquilo
que foi perguntado a ele. Porque é algo que ele fala, gente, como que eu nunca prestei atenção nisso? Que mundo que eu vivo que eu não consigo perceber que aquela pergunta que ele me fez é algo que acontece, literalmente. Porque o pai dela trouxe à tona. Você é branco, a minha filha é negra. O que vai acontecer? E ali ele expõe algumas situações que faz com que o Mason pensa, gente, será que isso é algo que é tão difícil assim de eu enxergar? Mas ele é categórico em dizer, isso que ele perguntou, isso que eu tô pensando, tudo que eu analisei, não tem problema nenhum. Porque eu passarei por todas as provas. E eu quero que todo mundo saiba que essa é a minha mulher. Então, o que o pai dela fez com que ele abrisse os olhos dele. E percebesse que ele queria algo mais do que aquilo que eles estavam tendo. É muito divertido, gente, porque assim, o Mason, por mais que ele até tenha criado um pouco de juízo, ele é muito palhaço, ele tem as tiragens dele, ele deixa ela muito irritada, porque ele gosta de ver ela irritada, e ela é uma pessoa que se irrita muito fácil. Então, gente, é muito divertido ver a relação dos dois. O pai dela acaba aceitando ele, e é o pai dela que acaba dando a ele um direcionamento na vida dele. É o pai dela que acaba mostrando para ele no que ele poderia investir, no que ele poderia focar para se dar bem na vida, que é algo que ele gosta, é algo que ele sente prazer e é algo que sim, que poderia trazer a ele uma renda muito boa. Então, a história da Scarlett e a história do Mason é uma história divertida, é uma história romântica e que traz também, como todas as outras, algum assunto para que a gente possa pensar, nesse caso, sobre preconceito. Vai ter um momento no qual a Scarlett vai se deparar com a sua ex-amiga, né? Aquela que aprontou com ela, deixou ela numa situação muito desconfortável e simplesmente virou as costas. E pasmem, essa garota, ela teve ali um envolvimento com o Mason. E no momento que o Mason vê a mulher dele ali totalmente soltando a ira dela em cima daquela garota, falando coisas que a menina ficou até desconcertada. E a hora que ele se aproxima, abraça ela pela cintura, deixando bem claro que ele pertence a ela, a menina surta e ali ela mostra novamente quem ela é e o que ela pensa da Scarlett. Mas o Mason não deixa barato, colocando ela no lugar dele. Aí no finalzinho do livro, quando finaliza, a autora vem colocar um pouquinho da mente dessa doente, dessa amiga. Vem colocar o que ela pensa em relação ao Mason, como diz ela, ter trocado ela pela Scarlett. E pasmem, que mesmo ela levando aquele tabefe, porque foi um tapa na cara mesmo as coisas que a Scarlett disse, ela ainda continua com um pensamento de que a Scarlett é menos importante, é menos mulher, é menos interessante, é menos pessoa por ser uma mulher negra. Infelizmente, gente, existem pessoas que pensam assim ainda, né? A história finaliza com passagem de tempo, a história finaliza mostrando como o Mason mudou a cabeça dele, como a família está hoje reunida, como a família está maior, como todos eles estão felizes e como ele gosta de ser pau-mandado, como ele gosta de também ter entrado na onda dos outros dois irmãos, no qual a mulher fala e ele abaixa a cabeça, que era algo que ele achava inadmissível e algo que ele sente prazer em irritar a bombonzinho dele e principalmente em fazer tudo o que ela quer e principalmente a sua filha, porque ele tem a pequena Audrey como sua filha e de mais ninguém. E a Audrey se diverte dizendo que tem dois pais, porque afinal de contas o outro, né, que realmente é o pai dela, o ex-marido, é um pai presente, é um pai ali que ama sua filha, mas que não liga de dividi-la com o Mason, que é alguém que ele tem com muito carinho, como um amigo. Então, eu vou deixar pra vocês um Bad Boy é Minha Vida, que é a história do Mason e da Scarlett, que você também vai se apaixonar. Lembrando que a quarta história vem contar a história dos pais deles, que é uma história que também vai prometer, viu? Porque a mãe deles enganou o pai, dizendo que tinha uma idade, quando na verdade tinha outra.
Então, deixa esse terceiro aqui com vocês, dizendo não perca tempo, leia todos eles porque vale a pena e se divirtam como eu me diverti. Muito obrigada pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!